E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal de investimentos, né, Matheus Damasceno. E hoje a gente vai fazer uma análise aqui sobre a Petrobras e a decisão de suspender os dividendos dela, né, do terceiro trimestre. Vamos ver se pode ser provável ou não, né? Eu tô com um gráfico aqui da Petrobras de hoje, né, da segunda-feira, dia 7/11. Ela teve uma desvalorização de 4,06% hoje, mas eu acredito que nessa semana ela ainda vai conseguir ter resultados positivos, né? Eu acredito. E vamos aqui para alguns comunicados, né? Essa daqui foi uma matéria feita, né, o comentário no dia 6/11, né, que o ex-diretor da Petrobras pede à justiça que bloqueie pagamentos de dividendos, né? Vamos ler a matéria. Guilherme Estrela, ex-diretor da Petrobras, entrou com uma ação na justiça para bloquear o pagamento de dividendos pela empresa. Em um comunicado ao mercado na sexta-feira, a Petrobras informou que Estrela, ex-diretor de exploração e produção, solicitou bloqueio de 32,1 bilhões de reais em dividendos que seriam pagos antecipadamente ao governo federal, conforme aprovado em julho. Estrela pede que sejam feitos estudos para comprovar que a distribuição de dividendos não compromete a competitividade da empresa. A Petrobras não respondeu imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial normal. A medida representa outra questão enfrentada pela empresa sobre sua política de pagamentos este ano em meio a lucros crescentes alimentados por preços mais altos do petróleo. Na sexta-feira, procuradores do Tribunal de Contas da União, da TCU, pediram a suspensão de dividendos de cerca de 43,7 bilhões de reais anunciados pela Petrobras na semana passada, devido a um lucro mais forte do que o esperado no terceiro trimestre. De acordo com os cálculos da Reuters, o valor supera de longe os dividendos pagos pelas principais petroleiras ocidentais. Aqui temos outra matéria do Infomoney agora, né, que é uma matéria mais atualizada, né, que saiu dia 7 às 2h45, ela foi atualizada também. Nenhuma decisão sobre dividendos da Petrobras será tomada nesta semana, diz TCU. Então essa semana a gente não vai ter nenhuma decisão relacionada a isso, sobre os dividendos, né? O presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, da TCU, ministro Bruno Dantas, disse nesta segunda-feira que nenhuma decisão sobre a distribuição de dividendos da Petrobras será tomada nesta semana. Ele falou a jornalistas na abertura da Assembleia Geral das Instituições Superiores de Controle em um hotel na orla da Zona Sul do Rio. O Brasil assume nesta segunda-feira a presidência da organização internacional que reúne os tribunais de contas e órgãos análogos de todo o mundo. Questionado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Dantas evitou comentar a sugestão do Ministério Público, que atua junto ao TCU, para a suspensão imediata do pagamento de 43,68 bilhões em dividendos a acionistas da Petrobras. Entre dezembro e janeiro, mas adiantou que o imbróglio não vai avançar nos próximos dias porque os membros da corte estão reunidos no 24º Congresso Internacional das Instituições Superiores de Controle, no Rio de Janeiro. Os processos no tribunal, assim que chegam, recebem distribuição para o relator. O relator desse processo é o ministro Augusto Nardes. Ele está examinando a matéria. Não falei com ele a respeito, mas tenho certeza que assim que ele tiver uma conclusão, ele levará ao plenário a TCU. Lembrando que nesta semana não teremos sessão de julgamento porque estamos no Rio de Janeiro para este evento. A partir da próxima semana, nós voltaremos com a vida normal em Brasília e, certamente, se o relator da matéria tiver alguma conclusão, todos vocês saberão. Então, próxima semana, provavelmente pode dar o resultado. Em peça assinada pela subprocuradora-geral do MPTCU, Lucas Furtado, e dirigida a Dantas na semana passada, o MPTCU sugere imediata suspensão da distribuição destes dividendos até uma decisão de mérito de corte.
Para o subprocurador, o TCU precisa avaliar a situação diante do possível risco da sustentabilidade financeira e esvaziamento da disponibilidade em caixa da estatal. Na peça, Furtado afirma que as decisões da estatal novamente surpreendem com distribuição de dividendos em valores astronômicos. Retifico minha preocupação no sentido de que possuo receio de que as eventuais distribuições possam comprometer a sustentabilidade financeira da companhia no curto, médio e longo prazos, indo de encontro ao próprio plano estratégico da empresa, escreveu o subprocurador. Nos bastidores da Petrobras, uma suspensão ou reversão da distribuição de dividendos é considerada improvável. Entidades que representam funcionários e grupos de acionistas minoritários têm questionado a política todo trimestre sem êxito. Considerando a distribuição relativa ao terceiro trimestre do ano, que seria 43.068 bilhões, o montante a ser distribuído pela estatal este ano deve chegar a 180 bilhões. Assim como nos outros trimestres, a Petrobras usou como justificativa os termos de sua política de remuneração aos acionistas, segundo a qual, em caso de endividamento bruto a 65 bilhões, a Petrobras pode direcionar para os detentores de ações 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e as aquisições de ativos imobilizados e intangíveis, investimentos. Eu acredito que não vai seguir em frente isso daí, né? Vai ser negado, isso aqui é minha opinião, né? Eu acho que é bem provável mesmo. Né? E primeiro eles vão analisar se de fato a Petrobras, se isso daí vai comprometer, né, se essa distribuição de dividendos vai comprometer a sustentabilidade da Petrobras. Uma coisa que eu acho que não vai comprometer, porque a Petrobras agora está lucrando muito, né? Está firme e forte aí, os indicadores dela estão ótimos, todo mundo está falando que está ótimo, né? Lucros exorbitantes. E na minha opinião não vai suspender, mas qualquer coisa é possível no governo, né? E a gente vai ver aí futuramente. Então pessoal, eu quero agradecer aqui por vocês estão assistindo aí o vídeo do canal e deixe seu like aí, valeu!